Boa tarde. Hoje veremos sequências. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou figuras, que são aquelas que representam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida. Veja a sequência dos números naturais. Podemos notar aqui a sequência dos números naturais, que começa no 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, vírgula, reticência. São infinitos os elementos dessa sequência. Todos esses elementos damos o nome de termos da sequência. O primeiro termo, o T1, T índice 1, esse número aqui abaixo da letra T a gente chama de índice, e o T índice 8, está na posição 8, então a ordem que ele ocupa, a ordem ou a sua posição. Essa sequência é recursiva, pois cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores para existir. Então, quando há uma dependência de um termo em relação ao outro para existir, dizemos que ela é recursiva. Por exemplo, do 0 para 1, estamos somando mais uma unidade. Então, aqui, o 1 para o 2, mais uma unidade. E assim sucessivamente. Sequência não recursiva. São as que os termos não dependem de outros para existir. A exemplo, temos a sequência dos números primos. Aqui está ela, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Para eu determinar essa sequência, eu tenho que saber os números primos, ou eu tenho que usar uma forma de descobrir quais são os números primos. Você sabe o que é um número primo? Muito bem, o número primo é aquele que só tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Termo geral de uma sequência. Então, temos aqui a sequência dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, reticência. Vejam que para eu chegar no T2, eu estou somando o T1 mais 1, que vai dar 1. Aqui, ó, 1 mais 1, que vai dar 2, que está no T3. Ou seja, é o terceiro termo. Mas também eu posso pensar nisso aqui de outra forma. Que outra forma seria essa? Por exemplo, o T2. O T2 aqui. O T2 vai ser 2 menos 1. T2 vai ser igual a 2 menos 1, ou seja, o sucessor, né, menos 1, que vai dar igual a ele, é um antecessor. Então, isso daqui vai formar nosso termo geral, a lei de formação da sequência. Então, eu tenho aqui T índice N, que é igual a N menos 1. Onde eu substituindo aqui o N, esse N representa qualquer um desses números da sequência. Isso aqui está generalizado. Então, qualquer que seja o número dessa sequência. Por exemplo, se eu quero descobrir aqui o T4, o termo aqui, ó, o 3 aqui está na quarta posição, a gente chamamos ele de T4. Então, eu vou pegar aqui, ó, T4 vai ser igual a 4 menos 1, e 4 menos 1 é igual a 3. E podemos notar que, sim, o 3 está na posição do T4. Determine os termos de uma sequência. Então, como nós vamos fazer para determinar os termos de uma sequência? Vamos aqui ao exemplo 1. Determine o quarto termo, ou os 4 termos da sequência dada por
o T1, que é o primeiro termo dessa sequência, é o 0. E o termo geral, ou a forma e a lei de formação dela, é Tn é igual a Tn menos 1 mais 2, para n maior ou igual a 0. Então, temos aqui o T2. Eu já tenho o T1, então eu vou calcular o T2. T2 vai ser igual a T2 menos 1 mais 2. E 2 menos 1 vai dar 1. Então, isso aqui é T1. E T1 vale quanto? 0. Então, agora eu vou substituir. T2 vai ser igual a 0 mais 2. E T2 igual a 2, porque 0 mais 2 é 2. Vamos para calcular o T3, ou T índice 3, que vai ser igual a T índice 3 menos 1 mais 2. 3 menos 1 fica 2. Então, T índice 3 é igual a T2 mais 2. Como a gente descobriu que o T2 ou T índice 2 vale 2, eu vou substituir. Substituindo aqui, eu fico com T3 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Vamos calcular o quarto e último termo dessa sequência, T4. T4 é igual a T4 menos 1 mais 2. 4 menos 1 é 3, então T4 é igual a T3 mais 2. E o T3 vale 4. Então, isso aqui vai ficar T4 é igual a 4 mais 2, que é igual a 6. Então, descobrimos a sequência. Que os números são 0, 2, 4, 6. Essa sequência é finita e recursiva. Segundo, descubra a lei de formação da sequência, de cada sequência. E seus elementos, e os elementos que faltam. Então, temos aqui sequência A, sequência B. Na sequência A, ele quer saber aqui, ó, o T3 e o T4, 5, 6 e o T6. Aqui ele quer saber o T5. Esse termo aqui onde está a interrogação. Para isso, a gente vai ter que descobrir a lei de formação dessa sequência. Então, vamos lá. Letra A. O T1 é 0, o T2 é 2. E a lei de formação dela é Tn é igual a 2 vezes n menos 1. Então, para eu descobrir cada número desse aqui, eu estou vendo que está acontecendo o quê? A multiplicação aqui, ó. 2 vezes o número que aparece aqui, ó, o anterior. Então, aqui, ó. Para Tn igual a 0, aqui, ó. Então, aqui, quando T1 igual a 0. Então, se eu pegar aqui e calcular o T1, eu vou ter que achar o 0. Então, aqui onde tem n eu coloco 1. Onde tem n eu coloco 1. Então, T1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. Mais 1, ou 1 sem o sinal, a gente sabe que é positivo. Mais 1 menos 1 é igual a 0. E 2 vezes 0 é igual a 0. Então, T1 vale para T1 e T2. Então, aqui, T2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, valendo aqui para o 2 também. Então, vamos calcular aqui o T3, que é o que a gente vai descobrir agora. Então, T índice 3 vai ser igual a 2 vezes. Percebam que aqui eu coloquei o sinal de vezes, que a gente, a partir de agora, usa aqui, em vez de usar o X, a gente vai usar essa bolinha representando o sinal de vezes para não confundir, já que nós estamos usando formas algébricas aqui, generalização, e depois pode aparecer um X, aí vai ficar a coisa um pouco esquisita. Então, vamos usar aqui o sinal de vezes, sempre um pontinho. Então, isso aqui vai ficar 3 menos 1, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4. E o T3 aqui é o 4. Então, o que vai estar aqui na terceira posição, o terceiro termo, é o 4. Ele quer agora descobrir aqui, ó, terceiro, quarto, quinto. Então, aqui, ó, o sexto termo. Então, vamos lá. T6 vai ser igual a 2 vezes 6 menos 1. E 6 menos 1 é 5. Então, o T6 vai ser igual a 2 vezes 5, que é igual a 10.
Então, acabamos de descobrir aqui os termos que estavam aqui, para a gente descobrir. 4 e o 10. Vamos à letra B. A lei de formação na letra B aqui é Tn é igual a Tn menos 1 mais 1. Podemos ver que estamos sempre somando um termo. Então, somando aqui, esse mais 1. Vamos supor aqui que T1 é igual a 1. Então, vamos calcular aqui, o T1. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Então, aqui, T1 é igual a T1 menos 1 mais 1. Então, mais 1 menos 1 é 0. Então, aqui vai ficar 0. 0 mais 1 é igual a 1. T2. Então, aqui no lugar eu vou colocar o 2. Então, aqui 2 menos 1 vai dar igual a 1. 1 mais 1, 2. Se eu for calcular aqui o T3, aqui, termo 3, que está na terceira posição. Então, T3 vai ser igual a T3 menos 1 mais 1. 3 menos 1 é 2, mais 1, 3. Então, vemos que essa regra está funcionando aqui para todos os números. Mas ele quer que a gente calcule o T5. Então, T índice 5 vai ser igual a T índice 5 menos 1. Que isso aqui vai dar T índice 5 é igual a T4 mais 1. Podemos notar que o T4 aqui, o quarto termo dessa sequência é o número 4. Então, eu vou tirar o T4 e vou substituir pelo número 4. Então, o T5 vai ser igual a 4 mais 1. T5 é igual a 5. Resolvida a questão B.